Meus amigos, eu trago para vocês aqui mais um trechinho do livro Assim Dizia o Mestre, do professor Humberto Roden, editora Alvorada, a partir da página 31, com o título, aspas, Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. Fechar aspas. São palavras de Jesus. E prossegue o professor Roden. Não há cristão, nem outro homem religioso, que não afirme amar a Deus do modo como vem expresso nestas luminosas palavras do Divino Mestre. Entretanto, vai nisto, quase sempre, uma grande ilusão. Por quê? Porque é absolutamente impossível amar real e intensamente um ser do qual não se tem experiência direta e imediata. A imensa maioria dos homens religiosos apenas crê em Deus. Ora, o objeto da nossa crença ou fé nunca pode ser objeto de um verdadeiro amor. Ninguém pode amar a uma doutrina, um dogma, um artigo de fé. O crente, quando muito, quer amar, mas não ama de fato. Querer amar é um ato volitivo, uma prova de boa vontade, mas não é amar. O amor, assim como Jesus o descreve nas palavras acima, não é apenas um ato de boa vontade, mas é o resultado de uma profunda, misteriosa e fascinante experiência vital do qual o homem em toda a sua plenitude, alma, coração, mente e corpo. Ninguém pode amar um ser ausente, do qual ouviu falar, no qual crê apenas volitivamente. O Deus da nossa crença é um Deus longínquo, transcendente, ao passo que o Deus do nosso amor é um Deus propínquo, imanente. Quem apenas crê num Deus distante, transcendente, pode, sim, querer amá-lo, mas não o pode amar de fato. O amor real é algo intensamente próximo, íntimo, ardente. É uma verdadeira fusão do amante e do amado. Aspas, eu e o Pai somos uns, fechar aspas. Aspas, o Pai está em mim e eu estou no Pai, fechar aspas, ponto. De maneira que, em última análise, há só uma classe de homens que, de fato, amam a Deus. São os verdadeiros místicos, os intuitivos, os videntes do mundo da divindade, os que têm de Deus uma experiência vital, imediata. São os que sabem o que é Deus em virtude de um contato direto, de uma vivência onipenetrante. São estes os únicos que amam a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente e com todas as forças do seu corpo. Mas, como os verdadeiros místicos são raros, bem poucos são os homens que realmente amam a Deus de acordo com as palavras de Jesus. Talvez que, até a presente data, um só homem tenha atingido as culminâncias desse amor integral. E era precisamente esta a razão porque possuía, aspas, todo o poder no céu e na terra, fechar aspas, porquanto o verdadeiro amor é onipotente por sua própria natureza. Quem tudo compreende, tudo ama. Quem tudo ama, tudo pode. Compreender, amar e poder. Estas três coisas são, na realidade, uma só. Enquanto o homem ignora qualquer coisa, não ama ainda integralmente, porque o seu amor está limitado àqueles seres que se acham dentro do luminoso círculo da sua compreensão, ao passo que os outros seres que ficam fora dessa zona de compreensão não são nem podem ser objetos do seu amor. O amor universal supõe compreensão universal. E, uma vez que o homem tudo compreende e tudo ama,
que limite poderia haver ainda para o seu poder? Se sem limites é o seu compreender e o seu amor, sem limites tem de ser necessariamente o seu poder. Onicompreensão é oni-amor e onipotência. O que no Evangelho de Jesus se chama fé, entre aspas, é de fato uma experiência e uma direta vivência da suprema realidade. Mas o que as nossas teologias geralmente entendem por fé, entre aspas, não passa de um entender intelectivo, de um querer volitivo. E esse entender, e esse querer, e esse crer, ou esse querer crer, não pode deixar de ser fraco e insatisfatório. Nada tem de força irresistível, de um profundo e fascinante compreender e viver. No momento em que o homem transpõe a fronteira do seu velho e débil crer, entre aspas, entrando na zona de um novo e forte compreender, entre aspas, sabe ele, pela primeira vez, o que Jesus quis dizer com as tão conhecidas e tão desconhecidas palavras. Aspas, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e com todas as tuas forças. Fechar aspas, ponto. Alma, coração, mente, forças corpóreas, ou seja, o homem integral. Compreendemos que o homem possa amar a Deus com a alma, o espírito, porque Deus é espírito. Mas o que à primeira vista nos parece estranho é que o homem possa amar a Deus também com o coração, com a mente e até com as forças do corpo. Como posso amar afetiva, intelectiva, até fisicamente, um ser que é puro espírito? Como podem o coração, a mente, o corpo atingir esse objeto de amor? De fato, se Deus fosse apenas um Deus transcendente, puro espírito abstrato, só os puros espíritos o poderiam amar. Mas, sendo que Deus, além de transcendente às suas obras, é também imanente em cada uma das suas criaturas, é possível que o amemos também com o coração, com a mente e com o corpo. Deus é inconsciente no mineral. Deus é subconsciente no vegetal. Deus é semiconsciente no animal. Deus é egoconsciente no intelectual. Deus é pleniconsciente no espiritual. Deus é oniconsciente em si mesmo. Se Deus não fosse imanente em suas obras, ninguém o poderia amar com as faculdades do coração, da mente e do corpo. Como verdade, Deus é transcendente. Como beleza, Deus é imanente. Quando a verdade e a beleza se fundem numa grandiosa sinfonia, surge a estupenda poesia do cosmos, síntese de verdade e beleza. A verdade é infinitamente bela, a beleza é profundamente verdadeira. Por isto, a vida eterna é necessariamente a eterna beatitude, porque nasce do consórcio do verdadeiro e do belo, que é amor. Enquanto o amar a Deus, entre aspas, é apenas um preceito ético, um dever, um imperativo categórico da consciência moral, não despertou ainda a alma do amor. Só quando esse amar a Deus deixa de ser um compulsório dever e se transforma num espontâneo querer, numa luminosa compreensão, num irresistível entusiasmo, então é que o homem entra no, aspas, gozo do seu Senhor, fechar aspas, ponto. Então sabe ele que é amor, sabe o que é o Cristo e sabe o que é ele mesmo. Meus amigos, o professor Roden conseguiu de forma muito sutil captar a mensagem do grande místico João Evangelista. Em uma das suas epístolas, na primeira epístola, capítulo 4, a partir do versículo 12, isso vai aclarar bastante o entendimento desta página do Roden, que diz:
Versículo 12 em diante. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aqui uma explicaçãozinha, né? Salvador no sentido não da alossalvação, a salvação que vem de fora. Jesus não veio, derramou seu sangue na cruz para libertar dos nossos pecados, quitar nossa dívida ali no Calvário. Não. Ele veio, pagou alto preço, mas deixou a sua mensagem. A sua mensagem que é de libertação. Se nós nos integrarmos nessas mensagens do Cristo, e não só dele, porque ele dissera, né? Eu vos enviarei o Paráclito, o Espírito da Verdade. E pelos milênios veio aí muita gente cooperando, né? Com um autoconhecimento espiritual elevado, até mesmo científico, sociológico, antropológico e por aí vai, psicológico, ajudando o ser humano a se encontrar, né? A se entender, a cumprir dentro de si mesmo aquilo que diz Sócrates: conheça-te a ti mesmo. O próprio Cristo dissera, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiramente, a verdade sobre nós mesmos. E isso requer autoinvestigação, vigilância sobre o nosso comportamento diário. É um ato de amor, é amar a si próprio. Não se trata de narcisismo ou egoísmo, mas de uma atenção, uma vigilância maior para aquilo que nós estamos pensando, falando e fazendo. Então, ao pegarmos os conhecimentos espirituais de forma antissectária, investigativa, pesquisando, estudando, é óbvio que conseguiremos traçar um caminho melhor para cada um de nós em nossa vida. Isso exige espírito de antissectarismo. Por isso diz o apóstolo Paulo: lê de tudo, vê de tudo, retém o que é bom e lança fora o que não é verdadeiro. Ele já tivera esse espírito. É óbvio que no encerrar do ciclo apocalíptico haverá um desfecho, a seletividade. O planeta Terra será promovido de expiação e prova, onde as criaturas têm de reencarnar para quitar as suas dívidas, seus karmas, e passará a planeta de regeneração. Então, nesse sentido, no momento em que o Cristo fará a seleção, através da observância, da vivência pessoal de cada um, nessa integração com o cosmos, com as leis de Deus, aí sim ele é um salvador, nesse sentido, né, de salvar o planeta da destruição e também da suscetível vicissitude de se fazer o mal, nesse sentido sim. Mas a mensagem dele que ele trouxe, o Cristo, é para que nós possamos nos libertar. Vamos lá, versículo 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Isto quer dizer, minhas palavras, confessar no sentido da vivência ética, divina, é a criatura que vive integralmente o amor. Ele confessa, né? Pelos atos e não pelas palavras, que é realmente uma criatura unida à divindade. E Deus permanece nele, sempre permanece, mas permanece mais porque está dando frutos. E assim a criatura em Deus. E é aí que está o grande, tremendo desafio para cada um de nós. Para todos nós, eu me incluo nisso. Estou fazendo esse estudo aqui, conversando com todos vocês, mas é para todos nós mesmo, inclusive para mim. Estou observando esse fato, esse estudo e aprendendo e dividindo com vocês. Um tremendo desafio. Diário, hein? Versículo 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. É o amor integral. Não é só o amor às criaturas, mas o amor à natureza, aos animais e tudo que consiste em vida no planeta. Versículo 17. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, o juízo, a seletividade, tenhamos confiança,
porque nesse mundo somos como ele, espírito de unidade, né? No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Versículo 19. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Versículo 20. Se alguém afirmar, aqui está a chave do que o Holden está tratando do assunto. Aspas, eu amo a Deus, fechar aspas, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Versículo 21. E ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, o mundo como um todo, até mesmo os inimigos, que nós não temos, só se permitirmos, porque aquele que não tem o seu ego insuflado, não vai ter inimigo. O Holden está certíssimo com esse trecho que ele trouxe aqui, ele captou a mensagem de Jesus em relação a isso. Principalmente no versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Creio eu, na verdade, que o amor é compreensão. É compreender a si mesmo e compreender o outro, compreender os processos. Compreender quer dizer saber. Como que se compreende? Refletindo sobre o assunto, dentro dessa perspectiva de que Jesus trouxera para nós. Que seu novo mandamento é novo mesmo, porque sua boa nova, sua mensagem, é uma nova estrutura de conhecimento, de sabedoria, experienciada pelo próprio Cristo, já antes de fundar o planeta Terra, de como se compreender o amor. Como que é esse processo? Então o Evangelho e outros grandes livros sagrados nos trazem como compreender. Amar é compreender. E o primeiro passo para compreender é pensar, refletir sobre o assunto. Se bem que muitas vezes pensamentos e sentimentos nos conturbam, mas é aí que está. Nós somos criaturas bipolares. Mas não é bipolar no sentido que se diz, fulano vai surtar porque é bipolar. Não. Somos bipolarizados. Nós temos sentimentos. Nós somos feitos de carne e osso também. E a deparar com várias situações antagônicas no dia a dia, num panorama mundial, nacional, cidade, etc., nos estimula a tais sentimentos. Mas é aí que está. Quanto mais compreensão de Deus, das suas leis divinas cósmicas, mais conseguiremos amortizar, neutralizar esses tipos de impulsos. Aí eu vi que o Holden, ele faz uma dissertação embasada nesta visão monista que o João tem. Então você vê que João, quando era João, ele pede, João e Tiago, que desça fogo do céu e consuma os inimigos. Ele tinha essa visão, ele pediu para o Cristo isso. Jesus não concedeu, né? Então você vê que certa ira que baixava no coração dele, mediante a perspectiva do Império Romano, era natural. Ele não tinha uma compreensão do que era o amor. Ele só foi ter essa compreensão depois que o Cristo se permitiu crucificar. E depois que foi para a ilha de Patmos. Eu penso que nós devemos ter uma compreensão do que significa esse amor do novo mandamento, esse amor profundo. Então nós não devemos odiar ninguém e ter ninguém como inimigo. Nem pessoas, nada. Porque se nós o temos, é o nosso ego que permite. O Holden explica isso. O Holden dizia, eu não tenho inimigo nenhum, porque o meu ego não permite eu tê-los. Eu só tenho irmãos em humanidade. Mas se temos inimigos, é porque mexeu com a gente por dentro. O ato externo, né? Então o amor depreende compreensão. Temos que compreender esse processo do amor. E como é que faz isso? Pensando, estudando, pesquisando, analisando, observando e vivenciando, experimentando. Realmente não temos essa visão dos inimigos, de odiar os inimigos, querer que destrói isso, querer que acabe com aquilo, que aquele morre. Tem que destruir tudo, acabar com tudo. A gente sabe que vai ser assim. Mas o que não pode é nós, dentro de nós, odiarmos. Nós não podemos ter esse olhar do ódio, né? Mas não devemos ser capachos também. Compreendemos o processo. Ele é errado? Então vamos trabalhar para mudar. Ninguém deve concordar com isso ou aquilo, mas não pode odiar em nome de Deus.